ideal de Deus sobre a humanidade. Quando você olha na Bíblia, você vai compreender o que é que Deus queria, afinal de contas, com o homem. O que é que Deus queria com a criatura humana. Desde então, quando Deus cria o homem, era para que o homem fosse a sua imagem e a sua semelhança. O que é que significa isso? Era para que quando Deus visse o homem, Deus olhasse no homem aquilo que é motivo para a sua própria adoração, aquilo que é motivo para a sua própria honra. Mas quando você olhar na Bíblia Sagrada, você vai compreender que Deus usou todos os mecanismos, ou mecanismos suficientes, para fazer com que esse objetivo seja alcançado. À luz disso tudo, você compreendeu? Eu já falei muitas vezes aqui que Deus potencializou os inimigos de Israel. Lembra? O que Deus havia feito lá no jardim era um homem e uma mulher, para que fossem a obra das suas mãos. Deus tinha uma grande obra para fazer. Deus tinha um grande plano para fazer. Infelizmente, a serpente foi usada naquele jardim para poder impedir que essa obra fosse realizada. Na verdade, Deus queria dar continuidade a esta obra, mas essa obra não foi executada segundo o que Deus queria, porque Satanás interrompeu essa obra diante da criatura humana. Quando a serpente foi usada para tirar a Eva e Adão do jardim, necessariamente houve um período de recomeço. Por essa razão que nós vemos uma outra estratégia que Deus usa para trazer um outro acontecimento naquela época. Mas os irmãos compreenderem, entenderem o propósito ideal de Deus, era que Deus queria manifestar o seu poder para que o homem fosse o resultado da sua obra. Essa obra foi difícil, mas eu vou te fazer entender qual era o princípio da sua obra. Deus havia criado no céu seres angelicais, anjos. O que significa anjo? A palavra anjo no grego significa angelos. Angelos significa servos de Deus. A ideia de Deus, ao criar os anjos, era para que os anjos pudessem o servir. A ideia era assim: olha, eu vou criar anjos. Primeiro, tem anjos que vão me adorar, chama-se querubins, anjos da adoração. Tem anjos que quando eu mandar para guerrear, vão poder guerrear, chama-se anjos arcanjos. Tem outras camadas e classificações angelicais. Deus criou os anjos, mas Deus viu que a criação era incompleta, porque os anjos eram feitos não imagens e semelhanças de Deus, primeiro. Segundo, os anjos não tinham o que Deus queria que eles tivessem. Lembra? Quando Deus cria anjo, Deus não criou anjo com as mãos dele. Deus criou anjo pelo poder que estava na palavra dele. Ele disse: haja anjos, e houve anjos. Mas quando Deus criou a criatura humana, um Deus pegou a sua mão no lodo, na lama, na terra, e por meio desse lodo ele fez a criatura humana. Ele fez com tanto amor, ele fez com tanto carinho, que a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, e o homem tornou-se uma alma vivente. Aquilo que foi soprado na narina dos homens, ou do homem, de Adão nesse caso, a Bíblia Sagrada chama de fôlego de vida. Aí o homem tornou-se uma alma vivente. Mas o necessário que temos que saber aqui era isso. Era que Deus, lá na terra, ou seja, lá no céu ele fosse adorado, aqui na terra ele também fosse adorado. Mas ele queria uma adoração genuína. Ele queria uma adoração dele próprio, ou seja, que viesse dele. Vamos lá supor que tenha uma mãe aqui. Eu sei que eu tenho uma mãe aqui, tem filho. Eu sei que também talvez tenha um enteado, que esse enteado é o filho do esposo que ele vive com ele. Ver o seu filho biológico que saiu das suas entranhas a falar: mamãe, eu te amo, é diferente de ver o seu filho enteado a dizer: eu te amo. Na verdade, Deus queria receber a adoração vinda diretamente do homem, porque o homem é uma parte de Deus. Quer dizer, Deus fez o homem com uma parte dele mesmo. Diferente dos anjos. Deus não fez os anjos com uma parte